Filhos de Deus honram, né? É o tema da nossa ministração hoje. Só eu que estou vendo ali. E o tema é joias da casa. Eu não sei se o Tânis fez essa relação com a minha idade. Tânis, tem a ver com a minha idade, só porque eu já sou uma senhora, né? Então eu virei uma joia da casa. Mas estamos aí na série, né? Joias da Casa, Cultura da Honra. E hoje inicia, né? E eu pensei, como eu sou a primeira a falar sobre honra aqui, então eu pensei em algo, em preparar o ambiente para que os outros pudessem falar sobre honra, né? Então eu pensei sobre, se a gente falar sobre o nosso posicionamento como filho, tá tudo bem o som aí, gente? Está ouvindo direitinho? Então, o nosso tema é Filhos de Deus honram. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó, filhos de Deus honram. Fala aí, você é filho de Deus? Fala aí, pergunta aí. Então, se tu é filho de Deus, então você honra. Vamos ler as nossas Bíblias aqui. Lá em João 13, de 1 a 17, meu celular decide ficar no escuro sozinho. João 13, do 1 ao 17. Lá diz assim, Jesus lava os pés dos discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. O Pai tinha colocado o quê, gente? Todas as coisas. Era só algumas coisas? Era o quê? Todas as coisas. Então, o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e colocou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em cima, em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? E o Senhor respondeu, né? Jesus respondeu, você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Porém, ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou, vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés o quê? Uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou.
agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Felizes serão se... Diga assim, eu quero praticar. Então, eu quero te dar uma dica hoje. Ouça essa palavra hoje aqui com essa ideia. Eu quero colocar em prática. Eu não quero só ouvir, mas eu quero praticar. Né? Então, se eu sou filho de Deus, tem alguém que tem dúvida aqui que é filho de Deus? Todos aqui, levanta a mão, todos os filhos de Deus aí, levanta a sua mão. Então, todos filhos de Deus, então começamos bem. Então, beleza, então se todos filhos de Deus, então vamos aprender aqui como que os filhos de Deus honram. Né? Então, vamos ler aqui um pouquinho o que significa honra. Né? Eu coloquei um significado aqui em grego, né? O significado dele em grego, eu não sei ler em grego, mas diz time, tem-me, sei lá, não sei a tradução, mas o que significa honra em grego? Significa valorização. Né? Então, quando falamos a palavra honra em grego, então logo se pensa em algo valioso, precioso, de peso, como o ouro, né? Então, honra é algo muito valioso, né? Algo muito valioso, é algo muito precioso. Então, o nome disso é honra, né? É honra. E para a gente entender um pouquinho sobre o que é honra, a gente precisa saber qual que é, né? Qual é o antônimo de honra. Qual é o antônimo de honra, gente? Desonra, não é verdade? Então, se eu não honro, eu desonro, né? Então, o contrário. Então, e o que significa a desonra? Né? Então, a desonra em grega, ela se diz atimia. Né? E o que significa? Não demonstrar respeito ou valor, tratar como comum, ordinário ou servil, né, que é servo ou escravo. Né? Então, isso significa desonra. Né? Então, é você demonstrar desrespeito, né, demonstrar que aquela pessoa não tem valor, né, ou tratar de forma comum. Né? Então, um filho de Deus, ele sempre precisa, né, pensar como eu vou honrar o meu próximo. Né? Eu achei lindo, enquanto eu preparava algo para trazer para cá, e é muito baseado no Douglas Gonçalves, ele fala sobre isso. Então, muitas coisas que eu vou falar aqui, os créditos não é meu, dele, e ele fala muito sobre isso. E aí eu lembrei que, semana passada, eu estava atendendo uma paciente, ela estava muito feliz. E aí ela falou assim: doutora, eu estou muito feliz e eu fico pensando o que eu faço para honrar, foi essa palavra que ela usou, como que eu faço para honrar as pessoas que me ajudaram nesse processo da minha vida. Porque assim, eu não vou expor aqui o processo, até porque o Daniel disse que quando eu colocasse esse negócio eu estava online, e eu estou achando que eu estou online, então não vou contar todo o processo. Mas ela estava tão maravilhada que ela disse na terapia: doutora, me ensina o que eu faço, como que eu faço para honrar tal pessoa, e ela foi citando umas 10 pessoas que ela queria honrar, porque ela estava muito grata, e essas pessoas tinham tudo a ver com o crescimento dela, né, com o que estava acontecendo na vida dela. E eu achei aquilo tão lindo, falei, é isso mesmo. Né, a gente precisa honrar. E enquanto eu preparava essa ministração para a gente hoje, né, então eu pude perceber que honrar vai muito mais profundo do que você dar algo, mas é o tratar como. Né? Então, como você trata o outro. Né? Então, isso fala muito sobre honra. Né? Então, honra é algo presente, muito presente nas nossas escrituras. Né? Honra é algo, o tempo inteiro que a gente lê a Bíblia, fala sobre honra. Né? Fala sobre essa questão de você honrar. E, infelizmente, a gente está vivendo
uma cultura terrível. A gente está vivendo uma cultura de desonra. É isso que a gente está vivendo. A gente vive num Brasil, num país, né, que desonra, não se prega honra, né, mas desonra o tempo inteiro. Né? E aí você deve estar pensando aí, não, mas eu não desonro, né? Eu honro, né, as pessoas e tal. Então vamos lá, vamos pensar de forma mais profunda, né? Se a gente honra ou se a gente desonra, uma vez que a gente vive, né, num país que tem uma mentalidade de desonra. Né? Então, quando você está lá com seus amigos, e aí a gente vive fazendo gracinha, né? Nossa vida é fazer gracinha. E quando a gente vai fazer gracinha com o outro, pode perceber, por que as nossas gracinhas não são voltadas para exaltar o outro, mas sempre para diminuir o outro? Né? Então, o outro tem os olhos lindos, né? Tem 2 braços, 2 pernas e tal, mas você vai ver alguma coisa, magrelo, né? Então, a gente está sempre dando apelidos e isso é uma forma de desonrar. Você pode pensar, não, mas é só gracinha. Por que as nossas gracinhas não podem ser voltadas para algo positivo? Para algo que possa promover aquela pessoa, que possa despertar algo melhor naquela pessoa. Né? Eu estou aqui hoje tendo o privilégio de falar com vocês aqui na DOC, mas olha, se tem um povo que me deixa bem, é esse povo da DOC. Gente, olha, toda vez que eu estou com essa galera da DOC, eles fazem um elogio. Nossa, que seu cabelo é lindo. Sheila, você é linda. Aí eu amarro o cabelo bem aqui, a Catarina fala, nossa, Sheila, tu fica linda com esse cabelo assim. Eu falo, eu amo estar perto de vocês. Porque vocês reforçam o tempo inteiro. E o pior, eu saio daqui acreditando. E é claro que um dia o Gabriel fez um elogio e alguém falou, ele faz isso com todo mundo. Eu falei, não quero acreditar, eu quero acreditar que esse é o meu elogio e está tudo bem. Então, gente, a gente precisa ter essa cultura. Sabe, eu não estou dizendo para vocês, juventude, que a gente precisa mentir, ser falso. Né? O cabelo da pessoa está arrepiado e tu está dizendo, nossa, qual o shampoo que você usou? Está lindo o seu cabelo. Né? Então, isso é mentira. Mas vocês concordam comigo que todo mundo tem algo, né, de positivo, algo louvável que você possa elogiá-la todos os dias? Sim ou não, gente? Sim ou não? Todo mundo. Sheila, é porque tu não conhece a chatice que eu ando, as pessoas que eu ando. Não conheço mesmo, não. Mas eu posso afirmar para você que tem qualidades nela, tem coisas nela que você pode reforçar. Tatiele, a Kelly, costuma dizer para mim que eu tenho as amigas mais difíceis da vida, que eu gosto de todo mundo e tal. É porque eu sempre olho para aquela pessoa, não é que eu não veja as dificuldades, como ela é difícil e tal, mas é porque eu tento olhar o que tem de melhor naquela pessoa. Né? Eu sempre tento. Não é que eu acho que a pessoa seja perfeita, mas eu sempre tento ter esse olhar, e é possível, e sem falsidade. E eu passo a amar aquela pessoa, a admirar aquela pessoa, mesmo ela sendo muito enjoada em outras áreas. Mas em outras ela é muito boa, porque já tem algum tempo que eu tentei, né, e tenho feito esse exercício de olhar o que o outro tem de melhor. Né? Então, eu gosto de gente. Então, estou sempre tentando ver o que essa pessoa tem de melhor. Então, você que está anotando, saiba que se você o tempo inteiro é impulsionado, né, a fazer brincadeiras de mau gosto, ou apelidando e tal, isso é uma forma de desonrar. Viu? Isso é uma forma de desonrar. Nossa, Sheila, e agora, como essa juventude vai viver, né, desse jeito? Né? Gente, eu não quero colocar vocês dentro de uma caixinha. Eu só quero ativar dentro de vocês do que eu estou falando. Por exemplo, é possível a gente fazer brincadeiras. Por exemplo, eu vou abrir aqui as intimidades familiares. Lá, a gente brinca muito, né? Toda vez que eu vejo uma gordinha, eu associo com a Tatiele. Toda vez quando ela vê uma velha com cabelo branco, meio amarelo e destruída, ela manda para mim dizendo que sou eu. Né?
Toda vez que a gente vê uma negrinha, a gente diz que é a Kelly e tal. E a gente faz essas gracinhas entre a gente. Porém, gente, a gente não faz isso de forma séria, de forma a depreciar a pessoa e tal. Então, assim, a gente precisa perceber até que nível a gente vai. Porque, às vezes, a gente é sem limite. Sim ou não, gente? Eu já fui muito sem limite. Hoje, claro, amanhã eu vou fazer 40 anos. Hoje é o último dia que eu faço gracinha. E sou assim, porque a partir de amanhã eu serei uma mulher séria, né? Nada de gracinha, uma senhora, por favor. Então, é claro que quanto mais nova, eu fazia muitas gracinhas e às vezes ultrapassava, né? Então, concorda, gente, que às vezes a gente ultrapassa nas nossas gracinhas, sim ou não? E eu quero agora, né, alertar vocês a dar um creque assim e ativar, né? Ixi, pode ser que essa minha linguagem eu esteja desonrando, né, o meu amigo, eu esteja desonrando essa pessoa. E eu não quero ter essa cultura, porque uma cultura de honra gera bênção para a sua vida. Amém? Filhos de Deus honram. Diga aí, filhos de Deus honram. Né? Então, muitas vezes, juventude, a gente tem dificuldade de elogiar o outro. A gente tem dificuldade de elogiar, de dizer que a Gabi fez tal coisa, né? Reconhecer que ela fez melhor do que eu, né? Que ela é incrível naquilo que ela faz e tal. E muitas vezes o fato de elogiar alguém, a gente entende que a gente está se menosprezando se eu elogiar o outro. Então, se eu menosprezo a Gabi, automático eu me sobressaio. E olha, digo para você que hoje, muitas vezes, juventude, ou a maioria das vezes, muitas vezes a gente faz isso de forma consciente, mas a maioria das vezes a gente faz isso de forma inconsciente. Sabe? A gente não elogia, porque a gente entende que eu preciso depreciar, né? É diminuir, porque é na diminuição do outro que eu cresço. E a gente vai vivendo, né, a vida dessa forma, porque a gente vive uma cultura que é assim. Quem pisa em você é o que sobressai lá na frente, né? E a gente precisa, no nosso trabalho, na igreja, onde você for, você precisa ser melhor, você precisa honrar. Não estou dizendo que você precisa honrar só os seus parceiros aqui, não, mas todo mundo no seu trabalho. Honre o seu chefe, honra a mulher, a menina lá que faz a limpeza, né? Então, honre aonde você pisar, porque quando você honra em qualquer lugar que você está, você é reconhecido como filho de Deus, né? Então, filho de Deus precisa ser a sua essência. Não tem como honrar, precisa ser a nossa essência, né? Porque temos mais facilidade de desonrar do que de honrar, né? Por que nós temos mais facilidade de desonrar do que honrar? Né? Porque nós temos uma mentalidade de orfandade, né? Então, nós temos uma mentalidade de orfandade. Muitas vezes, juventude, nós não entendemos, né, que somos filhos amados do Pai. Sabe? E essa orfandade que você tem, às vezes o seu pai não supre. Ele não vai suprir mesmo. Mesmo aquelas pessoas que têm o melhor pai do mundo na sua casa. Ele não vai suprir todas as lacunas, tudo que está aberto ali. Você sabe por quê? Porque enquanto você não compreender que você é filho de Deus, isso aí vai continuar uma cratera terrível. Né? Então, nós temos dificuldade de honrar porque nós temos uma mentalidade de orfandade. Então, hoje aqui nessa noite, por isso que eu disse, vamos colocar em prática, nós precisamos entender que nós já temos um Pai. Independente do que o nosso pai terreno faça, independente do que a nossa mãe faça, independente, eu preciso dar um giro na minha cabeça e entender que eu sou filho amado do Pai. Eu sou filho amado do Pai. E para que eu honre o outro,
né? Eu não preciso de nada mais a não ser reconhecer que eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu preciso honrar as pessoas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Está muito difícil de entender sobre isso? Está muito? Não? Diz assim, sim ou não? Não? Tá bom. Eu vou tentar acelerar um pouquinho, que no final eu vou deixar perguntas para que você possa fazer uma perguntinha, beleza? Então, né, a orfandade é um problema hoje na nossa juventude. Então, quando se juntam vários órfãos, você sabe o que que dá? Então, gera ali, né, um grupo de competição, né? Quando há um ajuntamento de orfandade, então naquele lugar tem ali espírito de competição. Isso significa o quê? Tem o quê ali naquele meio? Fofoca. Tem o meu aqui, eu faço um ajuntamento ali, e aí eu vou falar o quê? Você viu lá? Já esqueci teu nome. Como é que é o nome do seu irmão, Ivana? Ian. Você viu lá o Ian naquela hora que ele foi pegar o microfone? Ah, aquela calça dele, tu viu? E não sei o quê. Aí juntou um monte de órfão. Não, Ian, não tem nada na tua calça não, nem olhei, só citando. Vai que logo hoje a calça do Ian rasgou. E aí ele fala, nossa, eu achei que ninguém tinha percebido. E a Sheila percebeu. Não, tá rasgada, pelo menos eu acho. Tá tudo certo. Então, aí junta a galera e fala, ah, mas você viu lá a Gabi? Diz que está grávida, mas olha, magrela daquele jeito, com aquela barriguinha daquele tamanho. Só porque na tua gravidez tu ficou gorda, exagerada. E aí tu tá, né? Porque eu fiquei ali pensando, nossa, a Gabi grávida tá mais magra do que eu hoje, que já tirei isso há 10 anos atrás. Né? Então, gente, junta um grupo de órfãos, sabe para quê? Para falar das pessoas. E aí eu queria te dizer uma coisa, juventude, quando você está ali fazendo isso, você sabe o que foi que aconteceu. Você não entendeu que você é filho de Deus. Você não está cumprindo com a sua essência, que é de honrar. Então, quando nós falamos mal um dos outros, sou órfão, eu não entendi minha filiação. E é por isso, e quando eu falo mal do outro, eu diminuo o outro, então eu sou melhor. Quando eu falo do cabelo do outro, que é ruim, então o meu fica sendo melhor, sabe? E a gente vai crescendo, não porque a gente está buscando aprender, lendo, né, e tal, não, a gente vai tentando crescer e sobressair, diminuindo o outro. Quantas vezes fazemos isso na nossa vida? Né? A gente se sobressai, a gente cresce diminuindo o outro. Juventude, se você seguir o princípio da honra, você vai crescer em todas as áreas da sua vida, sem precisar diminuir o outro. Amém? Amém? Quantos querem isso para a sua vida? Diga amém, juventude. Amém. Amém, gente. Olha, o espírito maligno da fofoca, né, de falar mal do outro, eu digo uma coisa, né, não é só na sua vida, na minha vida. Olha, a gente precisa fazer, na verdade, viver de uma forma racional para a gente sair disso. Atendi uma paciente outra semana passada lá, na clínica também. E aí ela falou assim, olha, eu quero viver uma vida diferente, não quero mais. Essa questão de falar mal das pessoas me faz mal. Ela conseguiu ter consciência disso. Sabe, eu percebo que toda vez que eu encontro, eu estou falando mal de pessoas. Sabe, gente? E aí é momento de você falar de você. Né? É momento de você usar tempo. A gente tem um grupo da Luluzinha, né, que já tem um tempo, já tem alguns anos. E é incrível, lá tem 9 mulheres. E lá, gente, a gente não consegue perder tempo ali falando da vida dos outros, porque tem tanta coisa para falar da minha, do outro e do outro. A gente fala das nossas vidas ali naquele grupo. A gente fala da gente. E se a gente começar a colocar em prática essa cultura, você vai ver quanto de você vai passar a conhecer. Porque você vai passar a falar de você e não do outro. Desfoca do outro. E olhe para você, sabe? Porque quando, lá no Luluzinho a gente chora, a gente abre a nossa vida e tal, né? E por quê?
A gente fala da gente e a gente percebe que a gente é ruim, né? A gente percebe que a gente não é tão bom assim, né? Não é? Então, falar da gente. Então, lembrando que quando há um ajuntamento de pessoas ali, de órfãos, né? Então, se você é órfão, se você não entendeu que você é filho de Deus, então, quando você fizer um ajuntamento lá, vocês vão estar falando da vida dos outros, do outro, né? Porque você ainda é órfão e precisa tratar essa vida na sua vida, essa área na sua vida. Então, lá em Lucas 22, diz assim, ó, deixa eu abrir aqui. Lucas 22. Lucas 22, do 24 ao 17. Diz assim, do 24 ao 27. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa, ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Resumindo, acho que eu nem li da melhor forma, mas resumindo aqui, eles estão discutindo lá. Os discípulos estão discutindo lá, quem é o maior e tal, né? Ouvi uma história, um estudo sobre, eu acabei não estudando, mas ouvi um estudo sobre, de que essa discussão aqui, sobre quem era o maior entre eles, é porque naquela época, né, quem lavava os pés eram os servos e tal, e aí eles estavam ali discutindo quem era o menor dentro deles que ia lavar os pés. E aí Jesus chega lá nesse negócio, não, Jesus já tira a blusa, era isso mesmo, Tati? Tá certo? Tira né, e vai lá e fala, gente, ó, fica discutindo isso, não, eu estou resolvendo, eu vou lavar os pés. E aí Jesus vai lá e lava, e aí ele diz aqui, ó, não tem diferença. Gente, não tem diferença, hoje eu vou pegar o Ian para Cristo, entre o Ian e o presidente da República, gente. Não tem. E muitas vezes a gente entende honra como honrar os nossos líderes, honrar os pastores, Não, a gente precisa honrar os pastores, os governantes, o rapaz da faxina, o meu próximo, meu amigo, o meu filho. Eu preciso honrar todo mundo. Eu preciso honrar quem? Quem, gente? Todo mundo. Quando eu não falo mal do Júlio, eu estou honrando ele. Quando eu estou numa roda de alguém que quer falar mal do Júlio, e eu falo, cara, eu acho que o Júlio toca tão legal. Eu gosto do Júlio cantando. Eu gosto, viu, Júlio, quando tu canta. E aí, eu gosto do Júlio cantando. E aí, está lá a pessoa falando, ai, Júlio, quando fez aquilo na guitarra, estragou tudo. E eu falo, nossa, mas eu acho... Eu gosto quando o Júlio está cantando e tal. Quando eu faço isso, eu estou honrando o Júlio. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando eu faço isso, eu estou honrando o Júlio. Então, o que eu quero te ensinar hoje, aqui nesse lugar? Que eu não posso honrar só as autoridades. Eu preciso honrar as autoridades e o meu próximo e todo mundo. Todo mundo. Né? Então, é muito importante em todos os lugares que você for. Porque se você decidir viver uma cultura de honra, você vai estabelecer ali naquele lugar Jesus Cristo. As pessoas vão ver Deus em você. Elas vão ver Deus em você por causa da sua postura de honra. Então, eu preciso honrar todo mundo, né? Matar essa minha carne que acha que eu sou alguém, né? Sai, não interessa. Ah, mas é porque você não já viu as faculdades em Harvard que eu já fiz. Gente, isso não vale de nada.
não vale de nada, porque quando eu vou morrer, eu vou para o mesmo lugar e tal. Gente, títulos não me faz melhor do que o outro. Nada. Um dia, gente, eu fui fazer uma unha bem ali no shopping, e aí ela falou assim, nossa, você nem parece psicóloga, porque você trata a gente tão normal. Ela disse para mim. Eu falei, eu tinha que tratar ela como? Ela falou, não, porque aparecem umas aqui que trata a gente super mal e tal. Gente, pelo amor de Deus, eu sou gente, como todo mundo. Você, os seus títulos não te define, né? Não te define, nada disso te define. E olha, vamos chegar aqui nessa parte, né? Então, para a gente fechar essa questão da orfandade, um órfão, quando vai fazer teologia, ele vai fazer para quê? Quando um órfão vai fazer teologia, ele vai fazer para quê? Ele vai para entrar na competição. Ele quer competir, que ele é o melhor pastor. Né? Quando o órfão entra no louvor, ele entra para quê? Eu preciso mostrar quem é que sabe cantar mesmo aqui, quem é que toca melhor. Quando um órfão, né, entra no louvor, ele entra para quê? Quando um órfão quer ser pastor, ele quer ser pastor para quê? Né? Quando um órfão quer fazer faculdade de qualquer coisa, medicina, psicologia, odontologia, qualquer coisa, ele quer fazer para quê? Você sabe para quê? Com o espírito de competição. Ele quer fazer, né, quando o órfão vai fazer essas coisas e trocentas outras, eu coloquei uma delas, ele faz com espírito maligno de competição, de ser melhor, de mostrar para alguém e tal. Quando o Filho de Deus faz algo, quando o Filho de Deus faz todas essas coisas, ele faz para servir e para honrar as pessoas, porque ele é filho. Amém ou não amém, igreja? Amém? Então, quando o Filho de Deus, ele faz todas essas coisas, ele faz para servir. Eu não sei, né, o que você faz hoje, qual a sua profissão, né, mas quando eu decidi fazer psicologia, eu decidi fazer para servir as pessoas desde sempre. Quem me conhece há milhões de anos, não tem 1 milhão de anos, só 40 a partir de meia-noite. Mas eu decidi fazer porque eu amo gente. Sabe, a sua profissão, né, o Júlio está lá naquele empreendimento com o pai dele, trocando pneu. Ele precisa trocar aquele pneu ali, sabe, da melhor forma. Honrando aquela pessoa que foi lá trocar o pneu ali naquela borracharia. Né? Então, todas essas profissões que nós temos, não é para ser melhor do que ninguém, né? Mas é porque Deus nos dá essa possibilidade de honrar o outro com a nossa profissão, de honrar o outro com aquilo que nós temos, né? Então, quando o Filho de Deus faz todas essas coisas, ele faz para servir e para honrar, porque ele é filho. Amém? E aí eu vou citar aqui, para finalizar, né, 3 porquês, né, de ser filho, porque filho de Deus honra, né? Então, 3 porque filho de Deus honra, né? Então, primeiro, porque filho de Deus sabe quem ele é. Filho de Deus sabe quem ele é. O Filho de Deus não tem dúvida de quem ele é. Sabe? Então, se você sabe que você é filho de Deus, você já chegou no topo. O que tu está buscando? O que tu está buscando? Não tem mais nada além de filho de Deus. Então, se você chegou em filho de Deus, eu já sou, nada mais vai me definir. Se eu limpar o chão, não quer dizer que eu vou ali ser faxineiro, pequeno. Eu já sou filho de Deus. Nada do que eu faça, se eu virar um juiz e agora eu estou com o poder todo e tal, aquilo não me define. Porque eu já cheguei no topo, eu sou filho de Deus, amém? E quando você entende isso, gente, está resolvido. Está resolvido, sabe? Você não fica em pormenores, porque o outro, porque isso, não. E olha, gente, com essa questão de honra, de você entender que você é filho de Deus, não depende do outro.
Sheila, você está falando isso é porque você não conhece. A família, as pessoas que eu ando não te definem. Nada disso te define. Porque quando você é filho de Deus, você já chegou no topo. Você já sabe quem você é, né? Então nada pode ser maior do que filho de Deus, né? Então, filho de Deus honra. E a gente precisa viver essa cultura. Não tem como eu falar que eu sou filho de Deus, mas eu não honro. Né? Eu não honro meus pais, eu não honro meus amigos, eu não honro o motorista do ônibus, eu não honro o rapaz o gari. Então, filhos de Deus honram. Né? Então, quando eu sei que sou filho de Deus, eu não tenho medo de fazer o papel do menor. Jesus era tão resolvido, que ele se sentiu o menor porque ele foi lá e enxugou os pés dos discípulos. Ele se sentiu pequenininho porque ele foi lá e enxugou os pés dos discípulos. Menino, isso está resolvido dentro do coração de Jesus. Né? Isso está resolvido. E juventude, quando eu pensei sobre falar em honra, eu pensei em algo assim, né, da gente viver. E depois vão vir várias outras palavras aqui sobre honra, mas nós precisamos entender isso. Você precisa entender que você chegou no topo, você é filho de Deus, né? Você é filho de Deus. E então, quando eu sei quem eu sou, então não tenho problema de honrar, né? Vamos aqui. Então, a verdadeira honra é a natureza do Filho de Deus, porque não depende do outro, mas depende do que está dentro de mim. E o Deus que está dentro de mim é o Deus que eu honro. Né? Então, nós precisamos entender que a natureza do Filho de Deus é de honra. Se eu estou honrando, é porque eu estou vivendo a minha real natureza. É incrível como a gente fala com o peito assim, ai, porque eu sou fleumático. Ai, porque eu nasci assim, eu sou impaciente. É porque eu sou mal-humorado quando eu acordo, não consigo falar, nem bom dia. Né? São várias coisas. E a gente enche o peito para dizer que eu sou assim mesmo. E pronto. Né? Então, a partir de hoje, né, que você entenda essa palavra, que ela entre no seu coração e que você fale dessa forma, né? Eu sou filho de Deus, né? E quando a Gabi for lá honrar a Paola e servir a Paola e a Paola ficar extremamente constrangida, quantos ficam constrangidos aqui quando você é honrado? Gente, eu fico. Teve uma equipe aí linda que foi lá em casa decorar a minha casa. Parecia que o Luciano Huck tinha aparecido lá. Foi algo lindo, gente. Um dia desse aí, não faz muito tempo não. Esses dias, alguns meses, abril mais ou menos. Gente, eu fiquei tão constrangida. Eu não sabia o que falar, eu não sabia o que fazer. Pastora Leandra fez um cachepô lá, uma coisa mais linda. Ela que desenhou todo o esqueminha lá da minha casa, coisa mais linda. E eu fiquei tão constrangida com aquilo tudo. Falei, meu Deus, né? Com certeza, todos eles fizeram aquilo porque eles entenderam que eles são filhos de Deus. E não tem nada que eu faça que eu vou poder conseguir agradecer toda aquela honra, toda aquela coisa linda, né? Que eu fiquei extremamente constrangida, coisa linda. Né? Então, as pessoas não vão entender, Carol, quando você for lá e honrar alguém, fala, não, Carol, filho de Deus. Né? Então, filho de Deus não depende do outro, entende? Então, olhe para o outro. Quando você olhar para o outro, você não vai ver como aquela pessoa está, mas quem ela é. Amém? Então, olhe para o outro. Sheila, mas olha, eu tenho um abuso da Joana. Ai, não aguento ver a Joana e tal. Então, olhe para a Joana não como ela está, mas quem ela é. Amém? Então, olhe para o seu irmão, quem ele é e não como ele está. Porque todas as vezes que você olhar para o seu irmão como ele está, você não consegue se relacionar com ele. Você não vai conseguir se aproximar. Se Jesus fosse olhar quem eram essas criaturas dos discípulos dele, ele iria lavar o pé daquelas criaturas? Sim ou não, gente?
Não ia nada, moço. Não ia. Né? Então, não olhe como aquela pessoa está, mas quem ela é. Então, é assim que eu preciso olhar para as pessoas. Eu preciso olhar quem ela é. E ela é filha de Deus. Então, eu preciso olhar as pessoas como ela é e não como elas estão. Amém? Segundo, filho de Deus não enxerga as pessoas como elas estão, mas como elas é. Ah, já falei o 2. Mas eu nem tinha lido ele ainda. Mas é esse o 2. Então, esse é o segundo, que eu falei antes de ver aqui. Né? Então, o filho de Deus enxerga as pessoas, né, como elas, quem elas são e não como elas estão. Né? Então, isso é muito importante. Então, honra é desenhar o futuro profético de alguém. Honra é desenhar, marque isso aí, honra é desenhar o futuro profético de alguém. Sabe, quando você honra, quando você sai da sua... Não precisa nem sair, quando você levanta e você olha para sua mãe e você... Mãe, eu trouxe esse café aqui para você porque eu acordei tão grata por você ser minha mãe. Sabe? E aí você sai dentro do ônibus, você decide levar um pedaço do bolo para o cobrador do ônibus. Sabe? E você sai vivendo uma cultura de honra, uma cultura de honra. Então, a honra é desenhar o futuro profético de alguém. É o Tantso pegar lá o João, que está bêbado lá na rua, e não olhar o João como um bêbado, mas como um filho de Deus. Né? É o Tantso olhar para o João e ver o João, super top, filho de Deus, e pregando aqui em cima, e servindo, e fazendo... Porque o Tantso está olhando para o João como filho de Deus, e não como ele está. Então, precisamos mudar o nosso óculos hoje, né? Olhando as pessoas, né? Quem ela é, e não como ela está. Terceira, para finalizarmos aqui. Terceiro porquê? Porque filhos de Deus honram, porque filhos de Deus foram honrados. Então, nós honramos porque nós fomos honrados. Quem, Sheila? Se ninguém nunca veio lavar meu pé. De quem é que tu está dizendo? Jesus já fez isso por mim, por você. Sim ou não? O nosso destino era terrível. Terrível. Jesus já lavou nossos pés. Jesus já comprou a briga por mim e por você. Né? Então, hoje é dia da gente lembrar, né, de tudo aquilo que Jesus já fez por mim. Então, Jesus tirou do lamaçal do pecado e escolheu você como filho. Né? Ele foi lá, ele morreu numa cruz, ele sofreu por mim e por você. Então, tudo isso que eu estou falando aqui para você, Jesus já nos ensinou. Jesus já fez isso por mim e por você. Tem alguém que tem dúvida que Jesus fez isso por você? Então, a gente só faz aquilo que fizeram conosco. E tudo isso, Jesus já fez por mim e por você. Só que a gente não tem noção disso. A gente não para pensar sobre isso. A gente já se acostumou com essa vida mundana, com essa cultura nossa. Essa cultura que eu preciso ter, que eu preciso poder, que eu preciso, sabe? Que eu preciso passar por cima das pessoas mesmo, que eu preciso mentir. E a gente vai vivendo essa cultura. E a gente vai esquecendo. A gente vai esquecendo de tudo isso aqui. A gente vai esquecendo do preço que Jesus pagou por mim e por você. Né? Então, Jesus já acreditou em mim. Será que eu tenho direito de não acreditar em você? O que você acha? Tenho? Então, Jesus já acreditou em mim. Então, não tenho direito de não acreditar em você. Então, você já foi escolhido. Né? Então, Jesus já escolheu você. Já escolheu. Ele já te adotou. Ele já te adotou. Então,
Você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você precisa honrar. E se você não sabia, hoje você ficou sabendo e é hora de colocar em prática. Você vai ver que um giro na sua vida vai acontecer. Então, você vai plantando, você vai honrando. E não vai honrando esperando em troca. Né? Então, Tatiele me honrou, eu fico esperando, só esperando a hora. Aí, beleza. Aí, daqui a pouco, aconteceu uma situação e eu não fiz pela Tatiele. Porque daquela vez eu honrei ela, eu fiz isso para ela. E agora, cadê que ela fez por mim? Uma das maiores coisas que afeta as pessoas é porque quando ela faz pelo outro, mesmo que de forma inconsciente, eu estou falando isso para você como fato, eu atendo gente naquela clínica lá, eu ia dizer todo dia, mas não é todo dia, toda segunda, quarta e todo sábado. E a maioria das reclamações das pessoas, hoje mesmo, teve gente lá que sentou e disse... Não, porque assim, a gente estava fazendo cartinhas de autoconhecimento, que é bem legal. E aí ela falou assim, não, porque o que me deixa triste, o que me magoa com as pessoas, é assim, a gente faz por elas, o dia que a gente precisa, elas não fazem. Eu falei, eita, Jesus, eu estou fresquinha de hoje. E aí eu disse para ela, eu falei, olha... Enquanto você fizer as coisas pelo outro, esperando que o outro faça por você, você será entristecida e frustrada para sempre. Então, olha, deixa eu te falar uma coisa, faz, honre, não espere nada, não espere nada. Porque, na verdade, você e eu, nós já somos privilegiados por estarmos aqui. Nós já somos privilegiados por Deus, né, pela palavra de Deus ter alcançado a minha vida e a sua vida. Né? Eu sou tão grata por isso, gente. Eu sou tão grata que não precisa acontecer mais nada na minha vida. Não precisa. Está tudo certo. Né? Eu não estou dizendo, gente, que a gente nunca se entristeça durante a caminhada. Mas ela não pode nos dominar. A gente precisa entender que eu sou filho. Eu sou filho. Sai dessa zona de coitadinho, de pequenininho, de tadinho de mim. Sabe? Entenda que você não é coitado. Né? Você é filho de Deus. Filho de Deus. Então tem essa cultura. Honre o outro, o maior, o menor, o que está do seu lado, dentro da sua casa. Honre sem esperar nada em troca. Porque a honra começa do nosso coração. Então, se eu só faço... Né? Eu faço aqui, mas o meu coração está só esperando. Quero ver, Gabi, na hora que precisar. Né? Então, não é honra. Então, a honra começa dentro do nosso coração. E essa é a chave que eu tenho para a juventude hoje aqui, nessa noite. E 21 e 27, que horas que acaba, Tantes, agora? Já deveria ter acabado há muito tempo por essa cara. Já? Não? Não, é porque eu queria abrir para as perguntas. Pode abrir ou você acha que o tempo está muito... Pode? Então, se tiver um microfone aí e alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu estou pronta para, em condições para responder. Se eu souber, eu digo que sei. Se eu não souber, eu digo que não sei e respondo em outro momento. Tem uma pergunta, vamos lá. Quesito de honra. A nossa geração deixou de honrar a última geração quando ou como? Olha só, Tandson, baseado na ministração de hoje, eu vou basear nessa questão, eu acho pela falta de entendimento, né, do que era a honra. Eu acho que essa falta de entendimento, né, do que é a honra, né, como honrar, eu acho que isso foi ficando perdido, né, porque se fala pouco sobre isso. Então, eu acho que é uma questão para ser mais falada sobre. E, como eu disse, a gente vive uma cultura em um país que não honra. Né? Não honra. A gente vai vivendo uma vida desonrando nossos pais, desonrando os nossos parceiros, desonrando o nosso esposo, a nossa esposa. Né? E muitas vezes, né, olhando para nosso esposo, como eles estão e não como eles são de verdade, como filhos de Deus. Então, eu acho que
isso aconteceu, né, de uma geração para outra. Eu acho que perdeu um pouco dessa questão e talvez por falta mesmo de aprender sobre. E aí? E aí, tudo bem? Se mamãezinha, eu vou ganhar um bebezinho. E aí a gente vai praticar a honra. Me dando ele? Mamãe, Esther, olha o que a gente tem. Vamos praticar a honra, menino. Sheilinha, a gente queria te agradecer Coisa bonita. por ter disponibilizado seu tempo, sua noite. Amém. A gente queria te presentear, te honrar. E Coisa. também por conta do seu aniversário. Cadê o presente? E aí a gente vai orar pela sua vida. Nós queremos te agradecer. Obrigada. Você sempre tem algo que traz algo ao nosso coração mesmo. As portas da DOC estão sempre abertas para você, tá bom? E você é linda, esse tênis é lindo, você é muito jovem. Meu Deus! Vamos cantar parabéns para a Sheila? Vamos. Que ela ama, né, gente? Então vamos. Gente, eu queria que vocês ficassem de pé. A gente vai orar pela Sheila. Amém. E orar para encerrar. A gente queria agradecer pela Sheila, lógico, que está aqui, Amém. pela disponibilidade, agradecer por você que veio hoje à noite. Espero que você tenha sido edificado, Deus tenha falado com você e plantado uma sementinha da palavra de Deus aí dentro do seu coração. Amém? Vamos orar pela Sheila, então? Deus, muito obrigado pela vida da Sheila, pela disponibilidade, por aquilo que ela tem feito todos esses anos através de um coração servo, de um coração que honra a própria igreja, que honra as pessoas, que cuida daqueles que são seus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dela e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Abençoe os negócios, o trabalho, abençoe os planos que ela tem para o futuro da vida dela e que o Senhor Jesus sempre derrame sonhos, muita felicidade, muita alegria todos os dias para que ela venha viver a plenitude da tua vontade, Deus, em tudo que o Senhor quiser para ela, em nome de Jesus.